Fique à vontade, Emerson, a fala está com você. Tá ótimo. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado pelo convite de poder estar com vocês aqui. E me sinto profundamente contente de poder estar com os companheiros que estão nessa mesa e poder participar desse processo que eu estou achando incrível que vocês estão fazendo sobre o tema dos povos indígenas e isso que andamos vivendo. Eu andei olhando já uma intervenção do professor Túlio, né? Que foi uma intervenção que teve abordagens muito interessantes, que eu acho que devem ser reforçadas, né? Mas eu vou destacar uma questão fundamental, que é o quanto os nossos parâmetros não indígenas não são muito efetivos para a gente poder dar conta do que efetivamente é o modo indígena de produzir a existência. A gente tem vários pensadores e vários líderes indígenas fundamentais nesse país, né? E eu acho que aqui a gente já está com um deles participando conosco. E eu gostaria de lembrar que, em vários momentos, as intervenções de vários indígenas sobre esta questão ela tem sido fundamental. Lembro muito várias produções do Krenak, Davi Kopenawa, uma infinidade de indígenas incríveis que nos colocam em análise. Então, mais do que analisar os indígenas, eu quero fazer uma inversão, convidando um olhar reverso, né? Um olhar que é esse olhar do quanto os indígenas nos colocam em discussão, né? Então, falar em saúde coletiva, falar em psicologia, falar em campos disciplinares de conhecimento que foram invenções ocidentais, ou seja, a psicologia, por exemplo, tem uma construção disciplinar exatamente no mesmo campo em que se constituem as ciências humanas, né? E essa é uma construção ocidental, né? Recente. Ela é recente. Ela não é tão longa, né? Que nem a medicina. A gente fala que a medicina ela existe desde a antiguidade, mas efetivamente essa nossa medicina ela tem 200 e poucos anos, né? Essa medicina ocidental. E, na realidade, partir deste lugar para falar do indígena, ela é quase que uma prepotência incrível, né? Porque, na realidade, eu acho que os indígenas têm muito a falar de nós. E nessa direção, o primeiro convite que me passa é a ideia de fortalecer o quanto, neste momento, a gente tem que estar com um olhar muito atento para esse tema da decolonialidade, tá certo? Ou seja, a ousadia de poder se perguntar o que mesmo aprender com os modos de produção milenar das existências e das resistências que os povos indígenas têm podido oferecer. Mas sem deixar de destacar a tragédia que a forma de ocupação ocidental de vários territórios pelo mundo produziu em relação a esses povos originários. Quer dizer, a gente tem a história que não é estranha a ninguém de uma destruição brutal dos povos originários em todos os lugares desta terra, quando a Europa inicia um processo de invasão e ocupação de vários destes territórios, não só na América Latina, mas intensamente pelos Orientes, pela África e pelas Américas, né? Nós sabemos, apesar da dificuldade de termos uma noção exata da dimensão, que por aqui viviam milhões e milhões e milhões de indígenas, não é? E que foram sendo trucidados, foram sendo eliminados e o pior, foram desrespeitados nos seus limites de produção das suas próprias existências.
Então, essa ideia que nós estamos hoje no Covid, discutindo isolamento, né? Ela tem uma outra possibilidade da gente pensar. Eu chamo isso de engravidar de sentido as palavras, né? Então, vou pegar o tema do isolamento e vou tomar, engravidando esse conceito, sobre um outro olhar, né? Eu vou engravidar dizendo de que, olhando pela lógica indígena deste país, a quebra dos modos próprios de existências dos povos indígenas pela invasão e desrespeito que os ocidentais fizeram foi profundamente trágico para eles, não é? Trágico na medida que essa mesclagem acabou contribuindo não só pelo extermínio físico da violência do Estado que se praticava, mas também pela levada, né, de essas formas de adoecimento típico, né, da construção ocidental para esses povos que tinham suas dinâmicas próprias de produção das vidas nas suas relações com o seu meio, com a sua ecologia, com os seus territórios, né, de contato. Então, o desrespeito das formas que os indígenas constituem seus contatos com os outros por parte dos ocidentais, ele foi muito trágico de uma maneira geral. E talvez esse tema do isolamento hoje do Covid seja um analisador importante, seja um analisador que permita a gente olhar que nesses últimos anos, uma das estratégias que eu considero de extermínio, né, de um dos principais necroativistas que tem nesse país, que é o nosso presidente da República. Eu chamo o Bolsonaro de um necroativista, não é? Ele não é só um necropolítico, como o Túlio lembrou bem, usando um conceito do Achille Mbembe, né? Ele é um necroativista, ou seja, o bolsonarismo é uma prática necroativista. Eles vão para ações de produzir a morte do outro, né? Eles não só desejam a morte do outro, eles conduzem a morte dos outros, né? E aí esse processo com os povos indígenas hoje tem sido de um recolhimento triste, né? Com eliminação de lideranças sistematicamente liberadas, né? Com a invasão de grupos dentro de territórios, como territórios Yanomamis, em termos de mineração, destruindo, né, o ambiente onde esses povos constituíram milenarmente sua existência. E eu vejo que aquilo que nós podemos chamar de campo disciplinar da saúde coletiva tem pouco a dizer sobre isso. Ela tem a dizer sobre isso de uma forma muito acadêmica, mas ela tem pouco a dizer sobre isso enquanto existência real de um campo de conhecimento sobre essas experiências que está se constituindo. É só você abrir no campo da saúde coletiva uma busca de conhecimentos produzidos sobre os povos indígenas e o que a saúde coletiva tem a dizer sobre isso, que você vai ver neste volume um empobrecimento de material muito grande, muito grande. Né? É como se a saúde coletiva, quando chega perto dessa questão, ela chega, mas chega perifericamente. Ela chega como se isso não fosse um lugar onde ela pudesse ir lá buscar, inclusive, aprendizagem. Né? A saúde coletiva não se apresenta diante dos povos indígenas para poder aprender. É só você ver que no campo da saúde, quando a gente fala de incorporação de outros saberes para as práticas de saúde, nesse país, a gente fala de medicina chinesa, a gente fala de medicina indiana, a gente fala de medicina de vários lugares do mundo, e a gente não fala da medicina indígena. Então, se você vai no Ministério da Saúde ver as práticas em relação às práticas integrativas, você vê que há uma recusa explícita, né, de dialogar no mesmo nível com toda a sabedoria, com toda a experiência que
que os povos indígenas constituíram. Eu tenho me aberto a várias possibilidades de aprendizagem, né, no contato com os povos indígenas, e eu tenho ficado assim encantado com o que os diferentes povos indígenas brasileiros têm de acúmulo do ponto de vista da qualidade do seu conhecimento, do ponto de vista das suas práticas cuidadoras, né? Seja na nossa experiência do grupo que eu participo, que é o Micropolítica do Trabalho e Cuidado de Saúde, ou do Observatório de Políticas Públicas de Saúde e Educação em Saúde, que é um grupo, um coletivo pelo Brasil que eu pertenço, em que a gente teve contatos assim fortíssimos com a experiência, por exemplo, de parteiras no norte do Brasil e pudemos construir uma relação que nos ensinou demais, inclusive com a experiência dos partos nos grupos distintos indígenas da região amazônica. E aí é surpreendente, né, a experiência milenar acumulada. E como é que a saúde olha para esse grupo? Olha para esse grupo com a ideia de dar um cursinho de formação para eles melhorarem as suas práticas dentro dos nossos conceitos de higiene, né? Quando, na realidade, nós devíamos pedir para eles nos darem um curso de como é que milenarmente esses povos estiveram de modo muito saudável ocupando esse território antes de chegarem os ocidentais, né? Então, a bibliografia é muito rica de mostrar que quando se chega no Rio de Janeiro, isso que chamamos de Rio de Janeiro, que os grupos indígenas dessa região, inclusive nos relatórios de 1500, 1600, apontam de uma maneira muito clara como esses povos indígenas da região eram saudáveis, como eles eram bonitos, como eles eram fortes, como que as mulheres eram lindas. E aí você vê isso nesses registros de 500 anos atrás. Hoje, né, depois de centenas de práticas de destruição, a gente olha os povos indígenas e fala: esses caras não têm nada para nos ensinar. Não, eles têm toda a competência civilizatória para nos ensinar. E talvez seja isso que eu vou fechando em relação a essa conversa, não é? Eu acho que talvez, e eu já coloquei hoje de manhã num debate na Rede Unida, essa seja uma pergunta fundamental. Como é que nós vamos sair dessa crise que nós estamos hoje, com essa situação dramática da Covid? Onde nós vamos aprender a não voltar para o mesmo lugar? Com quem que nós vamos aprender a não voltar para o mesmo lugar? Como é que nós vamos enfrentar esse aparente fim de mundo e construir um mundo outro? E aí eu acho que ninguém tem mais capacidade de oferecer modos de produção de existências do bom viver, do bem viver, do modo coletivo de viver, produzindo vidas altamente possíveis e qualificáveis do que a experiência milenar dos povos indígenas. Então, acho que cabe, nesse momento, a gente reconhecer que os povos indígenas são um patrimônio da humanidade. Um patrimônio da humanidade. Não é Ouro Preto que é um patrimônio da humanidade. A cidade de Ouro Preto, que tem lá os prédios que cresceram com a exploração do ouro, matando indígenas, matando negros. Não, patrimônio da humanidade nesse país são os povos indígenas. Então, nós precisamos, de uma certa forma, nos convencer que garantir simbolicamente o reconhecimento que os povos indígenas são um grande patrimônio da humanidade que nós temos nesse país, porque eles são a reserva de práticas de produção de existência que talvez nos ensinem como enfrentar o fim do mundo, como já disse o Krenak no último livro que ele publicou. E talvez a gente vá encontrar neles as respostas exatamente para essa questão. Como é que nós vamos voltar a um mundo que não será o mesmo? E que mundo será esse? Onde nós vamos buscar essa sabedoria, essas novas tecnologias? E, para mim, essas novas tecnologias não estão nos chineses desenvolvendo o 5G.
Essas novas tecnologias estão nos modos de produção milenar da vida coletiva, de modos efetivos e mais saudáveis que nós ocidentais destruímos e que é a riqueza das várias nações indígenas que nós temos nesse país. Então, deu 15 minutos, eu gostaria de encerrar aqui só como um componente das minhas salas e disposto a falar com o que for necessário. Obrigado.